eu vou te mostrar um pouquinho de como que funciona a agenda da plataforma Nura e mostrar como que você pode utilizar no seu dia a dia. Até porque a nossa agenda não é só uma agenda profissional, ela também é uma agenda pessoal, que você consegue colocar os seus eventos, as suas tarefas e os seus compromissos pessoais dentro dela também. Então, assim que você entra, você tem a visão semanal, que você consegue alternar entre visão diária, você pode descer até o final, quanto visão semanal, e você consegue enxergar como que vai ser a sua semana ali, tanto de atendimentos ou compromissos pessoais. Logo ao lado, você consegue ocultar o nome dos seus pacientes ou alunos, caso você queira tirar um print, enviar para alguém ou até postar nas suas redes. Mas pensando em postar nas redes, a gente também tem um campo de compartilhar no Stories, que entregamos um designer automático no tamanho de Stories ali, que você consegue baixar ou até compartilhar automaticamente, tanto no seu status do WhatsApp ou até nos stories do próprio Instagram. Como eu disse, ela é uma agenda que ela não é só para meio profissional. Ela também é uma agenda para meio pessoal. Então você consegue bloquear horário, caso você fale, não, aquela semana eu tenho um médico ou eu tenho alguma coisa que eu não consigo atender. Então você consegue vir aqui, colocar o motivo, caso você queira. Então eu vou colocar teste. E você consegue colocar o horário. Então do dia 26 até o dia 8, até o dia 28, nesse período eu vou bloquear o meu horário. Assim que você salva, ele vai dar uma mensagem de conflito caso você tenha algum atendimento agendado naquele horário. E mesmo assim, se você quiser salvar, você pode salvar e vai aparecer bloqueado naquele horário. Além disso, aqui no canto inferior aparece 2 meios para você agendar, tanto um evento pessoal quanto uma sessão profissional para o seu dia a dia. Como a gente está falando ainda de bloqueado, deixa eu entrar aqui no evento pessoal e eu consigo mostrar o campo para vocês. Então aqui também você consegue colocar um nome, vamos supor que você vai parar para o almoço, que nem já está aqui na tela que é na cor verde, ou você tem algum médico, tem algum outro compromisso que você queira colocar aqui, academia e assim vai. Eu consigo colocar aqui no dia que eu escolher, consigo colocar o horário, consigo alternar a cor, até porque é um evento pessoal, então você consegue mudar a cor. E se você quiser que se repita, a gente tem uma opção muito fácil para você colocar todos os dias, semanalmente. Então, toda terça, nesse horário das 4 da tarde, eu vou ter esse evento que eu estou salvando. Então, assim que eu vou salvar, ele já vai aparecer aqui. E conforme eu for rolando, aqui no meu canto inferior, ele já vai ter salvo automaticamente. Ah, Ju, e se eu quiser excluir? Já passou alguns compromissos nesse mesmo dia e eu não quero mais, enfim, mudei. Você pode vir aqui em cima, excluir e vai aparecer se você quer excluir apenas esse, se você quer excluir esse e os seguintes ou todos os eventos. Então, a partir do momento que eu coloco este e os seguintes, ele vai aparecer ainda anteriormente, mas na próxima sequência ele não vai aparecer mais. E daí a minha visão semanal, ela acaba ficando muito mais completa para o seu dia a dia e você consegue também colocar a sua questão pessoal durante a nossa agenda. Além disso, eu mostrei para vocês um pouco da parte de bloquear horários e também de adicionar um compromisso pessoal. Agora eu vou para a parte de cadastrar uma sessão. Até porque a gente entende que no nosso dia a dia, independente se você é um profissional que atua a domicílio, que você atua em uma clínica ou em um estúdio, ou também tem um consultório, existem diversas formas que você pode vender ali o seu trabalho. Então aqui deixamos muito simplificado para você conseguir colocar da forma que você quiser o seu atendimento e até a forma que você acaba vendendo ele. Então vamos lá. Eu primeiro vou buscar um paciente, então vou colocar aquele meu de teste. Vou colocar a minha data, então vou colocar aqui segunda-feira, dia 27. Vou colocar um horário, até para ficar mais fácil para o meu agendamento. E aqui a gente tem alguns tipos. Então, se é avaliação inicial com esse paciente, você consegue colocar. Se é uma sessão única, vamos supor que você atende uma vez ou outra aquele paciente, você também pode colocar. E temos 2 tipos de frequência, tanto a padrão quanto a personalizada. A padrão é para aquela pessoa que tende a vender aqueles planos de tratamento com quantidade de sessões. Então, vamos supor que você venda para o seu paciente, para o seu cliente, um plano com 10 sessões. Então, aqui você consegue colocar quantidade de 10 sessões,
consegue colocar os dias, então eu vou atender ele de segunda, quarta e sexta, e automaticamente aqui no nosso sistema vai aparecer os dias agendados. Então já tem, ó, o primeiro dia, o segundo e assim vai. Toda vez que você desce até o final, aparece o seu valor total dessa frequência que você acabou de criar. Então, vamos supor que você vem e dá um valor de R$1.000 para esse atendimento. Se esse paciente ou aluno já fez o pagamento, você consegue modificar o status, colocando como pago ou como a receber. Até porque no nosso financeiro é interessante você ter o a receber. Então, vamos supor que você já iniciou o atendimento com ele, mas sabe que ele vai pagar sempre no dia 31. Perfeito, coloquei aqui. A área de atuação, você consegue colocar se é um ortopédico, se é um pós-operatório, se é uma fisioterapia pélvica, deixando muito mais fácil para o seu dia a dia e também para o seu financeiro, para entender qual tipo de atendimento que é. Então, assim que eu coloquei aqui, eu também consigo personalizar alguns outros campos, como o tempo total do meu atendimento. Então, se você faz um atendimento de 60 minutos, vai contabilizar em todas as sessões esse tempo de 60 minutos. Caso você atenda a domicílio e tenha um custo de deslocamento, você também consegue colocar. Vamos supor que você gaste R$30 para custo de deslocamento. E também você consegue colocar um tempo de deslocamento. Vamos supor que você demore 30 minutos para se deslocar. Toda vez que você coloca esse tempo de deslocamento, na sua agenda vai aparecer 30 minutos antes desse atendimento. Até para você conseguir se organizar e toda vez que você for marcar um próximo paciente, você não gerar esse conflito e não chegar atrasado na casa desse paciente. Então, assim que você colocou tudo, você vê o seu valor, já aparece automaticamente o seu lucro líquido, já tirando esse custo operacional que você acabou colocando, que foi de R$30 de deslocamento. Caso você também tenha um custo de material, você consegue colocar aqui e ele já vai aparecer automaticamente, tá? Então, assim que eu fiz esse processo inteiro, quando eu finalizo um atendimento, aqui ele deu aviso de conflito, tudo bem, ele já vai aparecer aqui, ó, meu paciente, segunda, quarta e sexta, que acabamos de criar, nesse horário. Agora, se você tem um estúdio de pilates, se você trabalha de uma forma mensal com o seu paciente ou com o seu aluno, você também consegue criar de uma outra forma. Então, eu venho aqui, adiciono o nome desse paciente, desse aluno, coloco a data de início, vou colocar um horário diferente para não gerar o conflito. E aqui eu consigo criar uma frequência personalizada. Essa frequência personalizada, ela é muito interessante para aqueles estúdios de pilates ou até para aquela pessoa que acaba fechando alguns planos de forma mensal, semestral ou até anual. Então, aqui eu consigo colocar tanto a minha quantidade de sessão ou uma data final. Então, vamos supor que aqui, ó, já tem uma vez na semana de forma mensal e 2 vezes na semana de forma semestral. Vou criar agora com vocês, ó, 2 vezes na semana mensal. Então, vamos supor que esse paciente, esse aluno, pague de forma mensalmente para você. Então, aqui, ó, hoje, ele vai iniciar no dia 27. Então, a data final desse plano seria dia 27 de agosto. Então, eu coloquei aqui a data final. Se esse paciente ele faz 2 vezes na semana, o aluno faz 2 vezes na semana, eu vou colocar aqui, ele tem que repetir semanalmente, essa lógica aqui, e que ele vem de segunda e quarta-feira. Então, tá vendo que já gerou automaticamente a quantidade de sessões que ele vai ter durante o dia 27/7 até o dia 27/8? Perfeito. Então, aqui, se você quiser colocar também custo de deslocamento, custo de material, pode colocar. E já vai aparecer automaticamente o horário pré-definido que eu coloquei ali em cima. Vamos supor que você tem um estúdio de pilates e você tem horário nas 11 horas da segunda-feira, mas na quarta-feira é o horário das 9 horas. Ele também já vai mudar automaticamente para todas as quartas marcar às 9 e todas as segundas marcar 11. Assim que você fez isso tudo, descendo lá embaixo, você também consegue colocar o valor dessa frequência. Então, vamos supor que 2 vezes na semana, em um método de pilates, eu cobre R$400. Se você não recebeu ainda, você pode colocar a data para você receber ou você pode colocar como pago. Assim, você consegue salvar o plano, então ele vai ficar salvo para toda vez que você for subir um aluno ou até um paciente, ele já vai vir com esse valor pré-definido junto com 2 vezes na semana, tá?
atualizei e pronto. Vou finalizar o meu agendamento. Agora já apareceu aquele meu paciente que eu acabei criando, né? Aqui, ó, de segunda e quarta-feira. E você pode mudar automaticamente a hora que quiser. Você consegue editar individualmente ou também, caso você queira, você consegue excluir. E daí aparece aquela mesma lógica. Você consegue excluir apenas esse evento ou esses e os próximos eventos. Caso esse paciente ele acabou cancelando, esse aluno acabou cancelando, e daí você tem aqui excluir da sua agenda. Você consegue excluir em massa. Além disso, já que abrimos esse card, é muito intuitivo ele, porque ele é o card sobre o cadastro da sessão que a gente acabou de fazer ou que você queira ver de algum outro paciente. Tá vendo que temos diversas cores na nossa agenda? Você consegue alterar essa cor com base nos status. Então, aqui está ainda o aguardando a sessão. Então, ele vai ficar em uma cor um pouco mais cinza. Caso você venha aqui e clique em confirmar, automaticamente muda a cor. Caso esse paciente ele acabe não comparecendo, vai abrir um pop-up para você, perguntando se você deseja cobrar essa sessão. Vamos supor que ele não justificou e você trabalha com esse e-mail e que ele perdeu essa sessão. Caso você não queira, é só você cancelar. É muito importante isso porque quando você tem um sistema que ele tem um financeiro automatizado, a gente precisa entender se de fato você está cobrando, se você não está cobrando, até para subir no nosso sistema automaticamente se você cobrou ou não. Assim que esse paciente não veio, também já modifica a cor. E caso você também queira justificar, vamos supor que ele justificou, você consegue clicar, vai mudar a cor e também vai abrir uma aba automaticamente para você fazer o reagendamento dessa sessão. Assim você acaba não perdendo esse atendimento que foi remarcado. E assim a gente mudou a cor aqui do nosso atendimento. Vamos supor que esse paciente ele já veio, esse aluno ele já veio, você já conseguiu atender, você já foi a domicílio no local dele e você queira finalizar. Você consegue vir aqui e também vai mudar automaticamente. Além disso, você consegue evoluir esse atendimento, então ele sempre já vem vinculado a uma sessão. Consegue colocar aqui a sua evolução do atendimento, juntamente com a assinatura coletada no momento. Caso você queira fazer essa evolução em outro momento e você não está ali tanto com o paciente ou com o responsável, você também consegue enviar essa assinatura pelo WhatsApp, facilitando o seu dia a dia. E também caso esse paciente ou esse responsável ele queira ler com mais calma, ele consegue ver pelo WhatsApp com o link você enviando para ele, tá? Além disso, se é um paciente menor de idade ou se é um idoso que ele precise de um responsável legal, você também consegue colocar o nome desse responsável e o CPF dele. Caso já tenha no cadastro, ele já vem automaticamente para cá. Essa, basicamente, é a nossa agenda, pensando no meio profissional. Caso você também queira fazer alguma outra alteração ou até entrar no prontuário desse paciente, basta você clicar aqui no prontuário que ele já vai automaticamente para lá. Além disso, caso você tenha alguma dúvida sobre todos esses ícones que eu acabei explicando, nessa parte aqui do ponto de interrogação, você vai clicar e tem todas as explicações bonitinhas de como que funciona a nossa agenda e de cada ícone que está nela. Tudo bem? Finalizamos o nosso tour pela agenda e agora vamos para o próximo tutorial.